Bem-vindos a mais um Giro Sindical. Eu sou a economista Renata Belzunces e o Giro Sindical é uma parceria entre o DIEESE e o SINDIC-CT. DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos e SINDIC-CT, o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Este programa é um programa mais do que necessário. A gente vai tratar de um tema que tem abalado aí o Brasil e causado muitas discussões. Nós vamos falar sobre a reforma tributária. E quem vai nos ajudar nessa tarefa hoje é o economista do DIEESE, Leandro Orie. Leandro, bem-vindo a este giro, obrigada por aceitar o nosso convite. Vamos tentar aí, esclarecer um pouco sobre esse tema, que ele é bem complexo, mas, por outro lado, ele afeta todo mundo, né? Então, é importante que a gente esteja balizado sobre ele. Nós temos um sistema tributário que é muito antigo, em certo sentido, que não se modernizou, não se adaptou à sociedade que a gente construiu, sobretudo uma sociedade depois da democratização que exigia mais justiça social e menos concentração de renda. O tema tem sido pauta de todos os programas de governo daqueles que se candidataram à presidência da República. Esteve na agenda, mas muito pouco andou. Leandro, agora vai. Por que que agora parece que a reforma tributária ela caminha? Eu acho que a diferença de agora para antes é que houve uma convergência política ali de vários atores sociais em torno do tema, né? A proposta também foi uma proposta que, por enquanto, eu diria especificamente a PEC 45, né? A proposta de emenda constitucional 45, do deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, que está sendo usado ali de cela, ali, vamos dizer assim. Eu conseguiu criar convergência política, né? E você vê que muitos membros do governo têm tido um espaço que eu, particularmente, nunca vi em outros episódios, para estar expondo sobre o tema em diversos níveis, seja em sindicatos, seja em entidades patronais, seja em debates com a imprensa, né? Ele é um conteúdo que, daí a gente, obviamente, vai discutir aqui depois, mas ele é um conteúdo que está contemplando ali muita gente, né? Ricos e pobres nesse país reclamam que pagam muito imposto. A gente paga muito mais impostos do que em outros países. A gente tem que responder essa pergunta por dois prismas. O primeiro é para que a gente paga? O segundo, quem paga? Por que a gente paga? Entra numa discussão muito importante que a sociedade sempre tem que estar fazendo, que engloba principalmente toda a estrutura, todo o arcabouço de política pública que a gente tem. A condição de você ter a cidadania, segundo a Constituição brasileira, é você ter um acesso a um conjunto de políticas públicas de forma universal, que ela tem uma origem ali muito do que a gente chama de países centrais, né, no pós-guerra, etc. A gente está falando que todo mundo vai ser coberto ali por um guarda-chuva de políticas sociais. Então, isso já dá um caráter diferenciado e não permite uma comparação direta com países que não têm uma uma estrutura de política social semelhante. É difícil, por exemplo, eu comparar o Brasil com o Chile, sendo que os sistemas de previdência, por exemplo, são completamente diversos. O nosso sistema de previdência é um sistema solidário. É um acordo solidário entre gerações. Quem trabalha financia quem está fora. O sistema chileno é um sistema de capitalização individual. Então, é óbvio que, em termos de tributo, de contribuição social, de quanto a sociedade paga para sustentar a política, são completamente diferentes. Se a gente colocar a estrutura de Estado, a estrutura de políticas sociais brasileiras dentro de um prisma, comparando com outros países que têm uma estrutura parecida, nós pagamos relativamente igual, até menos, dependendo do país que você compara. Por exemplo, se eu for comparar com a Dinamarca, a gente paga muito menos imposto que a Dinamarca. Com a OCDE, a gente paga, em média, um pouco menos do que os países da OCDE, mesmo tendo uma estrutura de política social muito semelhante a eles, um pouco, aí a diferença já é menor. Então, esse é um primeiro aspecto. A segunda é quem paga, que daí entra em questão a discussão de justiça tributária, que nesses países que têm uma estrutura de política pública universal ou ampla e que tem esse perfil de sistema esse tamanho de estrutura tributária, eles têm um negócio que chama respeito da capacidade contributiva, que é basicamente o quê? Quem pode mais paga mais. E aqui no Brasil, não necessariamente isso é feito. Por quê? Porque a gente privilegia impostos sobre consumo ao invés de impostos sobre a renda e patrimônio. O imposto sobre consumo, ele não diferencia a renda.
eu pago um percentual de imposto sobre um quilo de arroz igual à pessoa mais rica e à pessoa mais pobre. Agora, se você faz um imposto sobre renda e patrimônio, aí você consegue diferenciar. No Brasil, as pessoas que vivem de salário pagam impostos segundo a sua capacidade contributiva ou pagam mais? Você tem um imposto de renda sobre salário, por exemplo. E a pessoa, dependendo da renda dela, ela também tem que fazer a declaração de imposto de renda. Um assalariado, ele tem um desconto na fonte, né? No seu olerite, vai lá. Agora, uma pessoa, por exemplo, que trabalha numa empresa que, ao invés de salários, ele ganha dividendos de ação, da rentabilidade da ação da empresa, por exemplo, como remuneração. Isso é muito comum em empresa grande. A pessoa é diretor de uma empresa, ele recebe lá um pedaço de salário, só que boa parte da remuneração dele muitas vezes vem como dividendos de ação. Essa pessoa, ela paga muito menos impostos, entendeu? A gente pode ser tributado em até 27,5%. Dividendos de ação, se você distribui, você pode ser isento. Se você recebe, você pode pagar no máximo 10%. Então, na verdade, eu estou dando esse exemplo por quê? Porque o assalariado, aquele clássico com carteira assinada, ele é tributado na fonte, ele não tem para onde correr, como a gente chama. E pessoas que têm modalidades diferentes de remuneração. E eu estou falando aqui, por exemplo, se ela recebe prolabore, que é muito comum em pessoas que são proprietárias de empresa, se ela recebe dividendos de ação como parte da sua remuneração, elas, na prática, acabam pagando muito menos imposto. Então, quem não tem essa saída acaba sendo ali tributado. Na fonte não tem onde correr. Quem tem, tem muitos subterfúgios para pagar menos ou mesmo não pagar. Então aí você já começa a ter uma diferenciação. E a outra, que é o número de faixas do imposto de renda. Você tem muito pouco aqui. O Brasil já chegou a ter 9 faixas de imposto de renda e e a 27,5 a mais alta. Os Estados Unidos, por exemplo, tem uma faixa de imposto de renda que é 35%. E ela é proporcional à renda. Quanto maior a renda você paga. Aqui trava em 27,5. Se você está ali encaixado no assalariado formal, de fato, você, na prática, você acaba tendo muito menos subterfúgios, né? A gente vai fazer um intervalinho e o Giro Sindical volta já já. Continue com a gente. O Giro Sindical está de volta e este programa recebe o economista do Diese, Leandro Orie, e a nossa conversa aqui é sobre a reforma tributária. O que é um sistema tributário? Como ele funciona? Quais são as suas principais características? Vamos dizer assim, você tem um governo, o governo tem várias formas de se financiar, né? Porque não existe país no mundo que não precise, o governo não precise se financiar. Eu poderia emitir moeda, é muito usual, eventualmente um estado ou outro faz isso, numa emergência. Eu posso me endividar também, não é uma coisa sustentável, ou eu posso criar um conjunto de regras ali que fala, olha, eu preciso cobrar da sociedade, de alguma forma, o que eu estou dando de serviço para ela, né? Só que eu posso individualizar isso através de taxa, ou posso criar o que a gente chama de sistema tributário, que nada mais é do que um conjunto de regras dentro de um acordo político-social, e aí ela transparece em várias formas na Constituição, se já tem aspectos numa regulamentação, ela geralmente é decidida em Congresso, né, em país democrático. Eu vou cobrar imposto em tal coisa, porque esse dinheiro eu vou usar para tal coisa dentro do Estado, etc, etc. Então, na verdade, o sistema tributário acaba sendo um conjunto de regras para fazer o financiamento do Estado, através de eu cobrar uma contribuição da sociedade, vamos dizer assim, que daí pode vir de várias formas, tributo, imposto, taxa, contribuições, etc. Uma das características de um bom sistema tributário foi algo que você já colocou aqui para gente, que é a capacidade, o respeito à capacidade contributiva de cada um. Tem outras características que possam ajudar a gente a definir um bom um sistema tributário de qualidade? Além de ele ter um conceito que a gente chama de justiça fiscal, que é basicamente o quê? Respeitar isso que você acabou de falar, e isso você obtém como? Você tributando mais formas de cobrança de impostos que você possa diferenciar a pessoa pela renda. O imposto sobre consumo eu não consigo diferenciar, eu não sei quem está comprando aquele produto. Alguns bens eu até consigo, que a gente pode chamar aqui de bens de luxo, mas a maioria, quem que compra um quilo de arroz? Todo mundo compra um quilo de arroz. Então eu não tenho como diferenciar.
Então, o imposto sobre o consumo tem que ser um pedaço, mas um imposto, um sistema tributário adequado para respeitar a capacidade contributiva, a maior parte da arrecadação tem que ser sobre renda e patrimônio, que aí eu consigo tributar mais quem pode mais. Aqui no Brasil, o que acontece é que, como a maior parte do imposto é sobre consumo, proporcionalmente, os pobres pagam mais imposto que os ricos. Ele precisa ser progressivo. A segunda questão, ele precisa ser um sistema que tenha uma transparência, né? Para a pessoa sentir que aquele imposto que ela está pagando, onde está sendo usado, no que está sendo usado, de que forma o Estado está aplicando esse dinheiro. Ele não pode ser tão heterogêneo entre as regiões, porque daí você acaba criando guerra fiscal, que é terrível também, né? É uma guerra fratricida do ponto de vista tributário dos estados e municípios, porque, na verdade, fica um concurso para ver quem dá mais isenção, quem deixa de arrecadar mais imposto. Então, você tem aí uma série de problemas na estrutura tributária brasileira em comparação de outros, ele é muito complexo, é óbvio, e ele, ao mesmo tempo que ele é complexo, ele tem uma coisa que eu acho que é pior ainda, que ele tem muito subterfúgio, muita forma de você fazer o que se chama aí de planejamento tributário, que é basicamente forma de você burlar o fisco de alguma forma, legalmente falando. E a sonegação aqui é absurdamente alta. Então, você tem um conjunto de regras aqui e com uma estrutura muito difícil do ponto de vista de você ter uma eficiência e uma progressividade do sistema tributário. E é isso que você precisa mudar, né? Precisa ser eficiente, transparente e ser progressivo. Sem essas três coisas é difícil você ter um sistema tributário que seja adequado ao nosso perfil de país. E agora, entrando no que o Congresso recentemente apreciou, nós falamos mais concretamente da PEC 45, como você já citou, de autoria do deputado Baleia Rossi, que foi reformulada, houve um substitutivo apresentado pelo relator Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. Quais são os principais pontos dessa reforma, que já é chamada de uma primeira etapa de uma reforma tributária, porque ela ainda não dá conta de alterar estruturalmente o sistema? Essa PEC ela está modificando predominantemente como se tributa, não de quem se tributa. Tem algumas coisas relacionadas a patrimônio, mas a maior parte dela é mudar o conceito de como se tributa. Eu diria que as coisas principais são, primeiro, é criar o IVA brasileiro, né, o Imposto sobre Valor Adicionado, que é um tipo de imposto que você evita o que se chama tributação sobre cascata, né? Você paga imposto sobre imposto, imposto sobre imposto. Aqui, em teoria, o IVA no Brasil, que chama Imposto sobre Bens e Serviços e Contribuição sobre Bens e Serviços, ele está eliminando, ele é um tipo de IVA brasileiro, né, Imposto sobre Valor Adicionado, ele estaria eliminando simplificando, porque ele está eliminando cinco impostos, né, o IPI, o PIS, o COFINS, o ISS e o ICMS, né? Então ele afeta as três esferas. E dessa forma também ele acaba encerrando uma coisa muito complexa, que é a questão da guerra fiscal. Um Estado não vai poder operar uma política diferenciada de ICMS, porque, na verdade, o ICMS acabou e está dentro do IVA, né? Do IBS e do CBS. Tem a questão do cashback, que é criar formas de você ter um retorno do que você paga de imposto. A ideia do cashback é uma lei que vai ser regulamentada ainda, mas é retornar o imposto para a porcentagem mais pobre da população, em forma de dinheiro mesmo. Criar o Fundo de Desenvolvimento Regional é fundamental, né? Vai afetar, a reforma tributária vai afetar toda a dinâmica de regionalidade do Brasil, porque você está acabando com guerra fiscal, então, na verdade, você está acabando com certa autonomia tributária que os estados e municípios têm. Então, você vai criar um fundo regional e vai criar um conselho federativo relacionado a que estados e municípios consigam sentar e discutir essas coisas, que o que a gente precisa entender é que você está criando, substituindo um monte de imposto federal, municipal, estadual, vai criar o nosso IVA brasileiro, que tem uma alíquota única, e você vai distribuir os pedacinhos dele para cada um, né? Um Hum. pedaço fica no governo federal, um governo vai para o estado, outro para o município, né? E você precisa ter ali um espaço para que todo mundo sente e discute, ó, para mim estou com problema, porque eu recebia mais, menos, então seria um espaço de mediação. E ele mexe um pouco na tributação sobre patrimônio, né? Ele institui a tributação sobre
que a gente chama de avião, de jatinho, IPVA de jatinho e barco, que era uma coisa que não existia. Ele tenta dar uma progressividade sobre o imposto sobre herança, né, o ITCMD, apesar que alguns estados já têm isso, né, lança bases para atualização dos valores do IPTU, né, porque tem cidades que o valor da planta venal são valores defasados de 20, 30 anos e os municípios arrecadam muito menos. E a gente comentou aqui que é a primeira, é a chamada primeira fase da reforma, essa que simplifica e muito timidamente toca em alguns pontos que são centrais e você já trouxe isso em diversos momentos. O projeto pode passar por modificações, mas te pergunto agora, se ele fica como ele está hoje, ele resolve quais problemas do nosso sistema tributário brasileiro? O conceito do governo para fazer essa reforma é o que eles chamam de neutralidade. Você tira uma fotografia de como está a estrutura tributária, como ela está distribuída, e você fala assim: eu quero mudar a forma de tributar, desde que não mude a incidência dentro do jeito que está essa fotografia. Que eu não quero fazer uma estrutura uma modificação de quem paga. Eu quero fazer uma modificação de como se paga. A ideia não é ter aumento de carga tributária sobre o PIB. Só que, por outro lado, diminuição da complexidade do sistema geraria ganho de eficiência que te faria crescer do ponto de vista econômico, né? Então, você arrecada mais imposto, etc. Esse é o discurso do governo. Então, na verdade, o princípio dessa primeira fase da reforma é manter a neutralidade maior ponto de vista possível. Tem surgido alguns setores de que, olha, vai me tributar mais. Eu acho que o setor de serviços teve alguma coisa relacionada a isso. E, na verdade, são ajustes que têm que ser feitos. E, na verdade, você tem que ir avaliando se, de fato, ele está sendo tributado mais ou, na verdade, é um setor, uma atividade, uma pessoa que está usando algum tipo de subterfúgio para pagar menos. É Hum, importante que seja feita essa diferenciação. É a maior reforma tributária desde, olha, eu me arrisco a dizer, desde Paeg, lá na década de 60, feita pelos militares, entendeu? Então, obviamente, vai demandar um tempo muito grande de ajuste. E sobre a qualidade, sobre o conteúdo da reforma, essa primeira fase, obviamente, foi o que eu falei, ela está focada muito na forma de tributar e não de quem tributa. Tem alguma coisinha de quem tributa, mas predominantemente a forma de tributa. A gente precisa mudar também a forma de quem é o tributo, porque senão você vai ter problemas no IVA, de calibrar a alíquota do IVA. Todo país que tem IVA, na maior parte deles, onde esse sistema funciona, eles têm uma calibração muito boa sobre o imposto de patrimônio e renda. Então, se eu tributo mais patrimônio e renda, eu posso tributar menos consumo. Se eu não fizer esse ajuste, a gente só vai mudar o nome do imposto. Por isso que essa segunda fase é importante. E eu acho que, por último, um efeito prático dessa reforma, e isso é muito importante que a gente observe se de fato vai acontecer ou não, é que ele acaba com o efeito cascata. Tem que haver alguma redução de preços em quem sofre, alega que sofre setores econômicos, etc., que sempre reclamaram do efeito cascata. Ele, em tese, ele está acabando com o efeito cascata. Ou seja, se um setor, uma determinada atividade econômica, reclama do efeito cascata, você implementa o IVA e ele continua cobrando o mesmo preço, você tem que ir lá e falar, meu, por que que você está cobrando esse preço se não existe mais efeito cascata? o giro sindical volta já. O Giro Sindical está de volta e este programa recebe o economista do Diese, Leandro Orie, e o nosso papo é sobre a reforma tributária. Leandro, muita coisa do que foi aprovado vai depender de lei complementar. Uma dessas é a isenção de impostos sobre a cesta básica de alimentos, que é uma medida muito importante, principalmente para a população mais pobre, que acaba despendendo uma parcela muito significativa da sua renda para a compra de alimentos. Não se sabe ainda, no ponto em que estamos, quais alimentos terão seus impostos modificados. Isso tudo depende de um momento seguinte, né? Então, e não é só isso que depois tem que complementar, tem muitos outros itens. Se a reforma ela para agora, em 2023, e é promulgada esse ano mesmo, essas regras não são implementadas imediatamente, porque, como a gente está dizendo, depende de
outras legislações. Então, a gente entra numa discussão sobre qual é o tempo necessário para se fazer valer todas as modificações, desde essa simplificação dos impostos até essas outras nuances, como, por exemplo, desonerar a cesta de alimentos. Qual é o tempo disso? Como a gente espera essa implementação? Para 5 anos, para 10 anos, para 15 anos? Eu acredito que o da cesta básica especificamente, que segundo os cálculos que o Diese fez, inclusive está na nota técnica que o Diese publicou sobre o tema, vai, em média, estaria reduzindo o preço da cesta básica em torno de 10%, 9, 10%. Depende do município, óbvio, que não é um valor desprezível. Se eu pegar uma média aí entre 600 e 700 reais, né, de 650 e 750, nós estamos falando entre 65 e 70 reais. Num ano, nós estamos falando quase de R$ 1.000. Agora, vai depender muito do tempo político do Congresso, né? A gente sabe que uma coisa está um regulamento constitucional colocado e outra coisa é ele ser regulamentado dentre os vários casos clássicos que nós temos, por exemplo, o imposto sobre ganho de fortuna, né? Ele está lá na Constituição Federal, ele carece de regulamentação e é uma regulamentação que nunca foi feita. Então, a gente está aqui discutindo segunda fase da reforma tributária, que tem que ter imposto sobre renda, tributação de dividendos, tributação sobre lucro, imposto sobre grandes fortunas, e vários já estão lá esperando dispositivos serem regulamentados. Então, o que eu posso falar é que, do ponto de vista prático, eu acredito que o tempo político sobre os temas será muito diferente. Agora, a gente precisa entender que, no geral, a própria reforma, ela é uma reforma que vai ter vai ser, não vai ser fatiada, mas ela vai ser progressivamente implementada. Então, eu acredito que, apesar de, eu diria que a cesta básica é o que vai pegar mais. Eu acho que a gente tem que lutar por ter uma coisa, um dispositivo nessa segunda fase relacionado também ao imposto de renda, critério de correção, aumento de tabela, aumento de faixa, etc. Eu acho que é possível também ter alguma coisa em relação a isso. Agora, eu entendo que muito desse dispositivo, cashback também, eu acho que é uma coisa que já vai ter uma regulamentação mais rápida, mas eu entendo que vários desses dispositivos vão demorar para ser. Vai depender muito do tempo político e do interesse do tema. No texto que foi aprovado, foi estipulado algum prazo? Na verdade, a gente está falando de um processo de anos e décadas aí, né, para se concretizar, né, porque se a gente for pensar em termos práticos, são 27 estados, 5.560 municípios, cada um, no limite, tem uma regra fiscal diferente. Então, na verdade, para você harmonizar isso e jogar todo mundo na mesma cesta, você não pode fazer um tempo estreito. Então, o pressuposto é de que vai demorar para fazer a conclusão dessa reforma do ponto de vista da transição total. Mas esses dispositivos são dispositivos que eles já podem ser regulamentados num tempo mais curto, né? Então, são tempos diferentes para as coisas, né? Vindo essa segunda fase da reforma, quais são as questões que a gente deveria colocar nelas, Leandro, no seu ponto de vista, para a gente tornar o nosso sistema tributário mais justo? Para ter um sistema tributário que tenha justiça fiscal, a gente tem que ter progressividade nele. Um pobre não pode pagar mais do que o rico proporcionalmente. Então, dentro desse sentido, a segunda fase teria que ser concentrada em imposto sobre patrimônio, sobre renda, sobre impostos diretos, a gente, que é o que me permite diferenciar. Uma coisa fundamental é a correção da tabela de imposto de renda, ter critério claro da tabela de imposto de renda, de correção, porque cada vez mais você vai pondo gente para pagar imposto de renda, porque você não reajusta as tabelas, os valores das faixas. Você tem que aumentar o número de faixas de alíquotas também, 27,5. Uma pessoa que ganha R$ 7.000 e uma pessoa que ganha R$ 700.000, elas pagam 27,5. Não pode. Uma pessoa que ganha 700 mil, ela tem que ter uma alíquota maior. Segunda coisa é tributar lucros e dividendos distribuídos a pessoas físicas. Existia a tributação sobre lucro e dividendo até 1995 e acabou, então tem que voltar. A gente tem que reformular, por exemplo, o imposto sobre a terra. O imposto sobre a terra é tipo, grosseiramente falando, é o IPTU das propriedades rurais. Não existe dispositivo que desestimule você ter grandes extensões de terra que você não faz nada. Além de ele representar muito pouco,
arrecadação, mas muito pouco menos arrecadação federal. Ele ainda possui uma série de exceções que, na prática, uma pessoa que tem um latifúndio que não faz nada, ela acaba sendo tributada igual uma pessoa que tem um uso muito importante da terra ali, né? Outra coisa é tributação sobre remessa de lucro de empresa estrangeira. Antigamente existia isso também, não existe mais, era 15%. Não existe. Então, na verdade, a empresa lucra aqui, manda para fora. Você não cria dispositivo para internalizar parte desses recursos como investimento, por exemplo. Em muitos outros países isso é feito. E tem que instituir imposto sobre ganho de fortuna. Estou falando de gente que tem 100 milhões, 50 milhões, entendeu? A gente precisa criar também formas de desestimular a sonegação. E, por fim, e aí a gente, eu entendo que seria uma regulamentação, a gente tributar bem supérfluo, né? Mas isso eu entendo que precisa ter um critério mais fino, né? Porque tributar sobre bem de consumo, diferenciar, ele exige uma certa, uma discricionariedade adequada, né? A reforma tributária, ela também poderia incidir, ela também poderia contribuir para a necessária transição ecológica no Brasil, ao tributar mais bens poluentes, menos bens que Sim. são mais amigáveis ao meio ambiente. Tem lá um imposto, né? Que é um imposto diferenciado que tá sendo criado, que na verdade é um imposto que ele vai ter uma característica de ser meio arbitrário do ponto de vista de você aplicar ele em determinado tipo de coisa e outro não. Então, existe na reforma tributária um dispositivo que cria esse tipo de tributação, imposto seletivo. E, então, na verdade, ele contribui, de certa forma, com isso. A concepção dele é essa, né? A gente precisa ver que é desestimular esses produtos ambientalmente poluentes e prejudiciais à saúde, né? Então, a gente precisa acompanhar o dispositivo. Eu agradeço demais. Obrigada. Até uma próxima. Obrigado pelo convite. Até mais.